Esta comunicação aborda o processo de formação da colônia vêneta de Santa Felicidade, em Curitiba, Paraná, e a contribuição do imigrante na narrativa arquitetônica expressa nos aspectos construtivos, formais e tipológicos de exemplares sacros e residenciais, rurais e urbanos ainda existentes. A origem da colônia de Santa Felicidade, em Curitiba, está relacionada ao processo de imigração italiana no século XIX. Nesse período, a Europa passava por profundas mudanças sociais que atingiram as populações rurais. Em função das transformações sociais e econômicas, milhares de camponeses não tiveram alternativa que não fosse a imigração em busca de melhores condições de vida. No Brasil do século XIX, a chegada em massa de imigrantes europeus estava relacionada à necessidade de aumentar a oferta de mão de obra para a lavoura cafeeira, que, em franco processo de expansão, se encontrava na iminência de ficar sem trabalhadores, em função do processo de abolição da escravidão que se concretizou em 1888. Além das políticas imigratórias voltadas à economia cafeeira, havia aquela focada na criação de núcleos coloniais para a ocupação dos vazios demográficos. A imigração no Paraná, na região sul do Brasil, foi tímida até a primeira metade do século XIX. Nesta época, o Paraná passava por mudanças significativas devido à sua emancipação político-administrativa de São Paulo, efetivada em 1853. A capital, Curitiba, enfrentava uma crise de abastecimento de alimentos em função da restrita disponibilidade da mão de obra rural. A partir daquele momento, os governantes do Paraná buscaram desenvolver uma política migratória voltada à agricultura de abastecimento para suprir o déficit dos centros urbanos. Foi na administração do então presidente da província, Adolfo Lamenha Lins, em 1875, que a imigração europeia foi dinamizada no Paraná. A partir de experiências anteriores, entendeu-se que as colônias deveriam ficar situadas próximas aos centros urbanos consumidores e às estradas carroçáveis para favorecer o escoamento e a comercialização da produção agrícola. Por isso, criou-se ao redor de Curitiba um cinturão verde que atraiu um significativo número de imigrantes para o Planalto curitibano. A mesma política migratória da capital foi adotada no litoral, com a formação de núcleos coloniais nos municípios de Paranaguá, Morretes e Antonina. Essas colônias não prosperaram devido ao clima e às condições de infraestrutura. Na região de Curitiba, a instalação dos imigrantes italianos se deu a partir de 1878. Parte deles permaneceu no centro urbano da capital e parte se dirigiu a 25 colônias concentradas na área rural de Curitiba nos municípios vizinhos. Eles se dirigiram para núcleos existentes, para colônias criadas pelos governos para recebê-los ou para terrenos adquiridos de particulares com recursos próprios. Dentre esses núcleos, destaca-se a colônia Santa Felicidade, fundada em 1878 por iniciativa de 15 famílias de imigrantes vênetos e trentinos. Elas faziam parte do contingente de imigrantes que, estabelecidos originalmente no litoral, vieram para Curitiba por iniciativa própria, solicitando ao governo provincial uma nova destinação. Enquanto aguardavam definições do governo do Paraná quanto ao seu novo destino, esse grupo de imigrantes teve a oportunidade de adquirir terras dos irmãos Antônio, Arlindo e Felicidade Borges, localizadas na região noroeste do atual município de Curitiba, distante cerca de 7 quilômetros do centro da cidade. A área, sendo considerada apropriada para sua instalação, foi adquirida pelas 15 primeiras famílias em novembro de 1878. Foram delimitados os lotes e distribuídos um para cada família por sorteio. A colônia cresceu rapidamente nos anos seguintes, com a chegada de novas famílias vindas diretamente da Itália ou do litoral. Aos poucos, os imigrantes prosperaram graças ao trabalho duro e à economia e conseguiram melhorar a condição de vida e adquirir novos bens. Em 1908, Santa Felicidade já contava com aproximadamente 200 famílias. Os imigrantes abriram vias, comércio, moinhos, igreja, escola e cemitério. Com o desenvolvimento econômico, puderam ter maior conforto e substituindo suas primeiras casas de madeira por grandes sobrados em alvenaria, aos moldes das edificações rurais do Vêneto.
No final do século XIX, a contribuição arquitetônica dos imigrantes já se mostrava presente na materialidade urbana de Curitiba. Eles já haviam construído importantes edificações que se destacavam devido ao porte e refinamento. Desta forma, a cidade entrava no século XX com ares de modernidade, expressos por meio da iluminação elétrica, dos bondes e, sobretudo, pela arquitetura. Na jovem capital do estado do Paraná, estava ocorrendo uma grande transformação urbana e arquitetônica, impulsionada pela imigração, que ocorrera a partir da segunda metade do século XIX. A revolução construtiva se deu não só pela vinda da mão de obra especializada, que trazia na bagagem os saberes construtivos de seus países de origem, mas também pela introdução no entorno urbano de Curitiba de pequenas indústrias movidas a vapor, como olarias, serrarias e ferragens, que possibilitaram o emprego de materiais construtivos pré-fabricados, como o tijolo, a madeira serrada e o ferro fundido. O acesso a tais materiais e a disponibilidade de mestres de obra e carpinteiros familiarizados com a construção em seus países de origem transformaram o modo de construir em Curitiba e materializaram uma nova cidade, como relataram alguns historiadores do período. Diversos imigrantes contribuíram com a modernização construtiva que ocorrera na transição do século XIX para o século XX. Os primeiros que se destacaram nesse período foram os alemães, que revolucionaram a forma de construir, introduzindo técnicas até então inexistentes na cultura local, que ainda mantinha como repertório a arquitetura colonial portuguesa. Os italianos ganharam destaque posteriormente, pois introduziram um certo refinamento arquitetônico em Curitiba. Essa observação foi manifestada pelo escritor Nestor Vitor, que visitou a cidade em 1912. Vitor também se referiu a importantes edificações oficiais, que foram projetadas por arquitetos italianos, como o Palácio do Congresso, em 1895, o Palácio da Liberdade, em 1870, a Estação Ferroviária, em 1885, entre outras. Tratava-se de uma arquitetura erudita e acadêmica, que tinha como referência compositiva o ecletismo, vigente nos grandes centros urbanos da época. Porém, para além desses exemplares que se destacavam na malha urbana, algumas edificações rurais, localizadas nos núcleos coloniais, também se sobressaíam, sobretudo as existentes na colônia de Santa Felicidade. Nestor Vitor descreve Santa Felicidade com uma certa surpresa. Acompanhado de um amigo, os dois partem para a colônia, que ficava a cerca de 1 légua do núcleo urbano de Curitiba. Chegando à localidade, a arquitetura também chamara a atenção dos visitantes. Não eram simples construções, mas, como afirma Vitor, elegantes edifícios, alguns deles verdadeiros palacetes, vastas casas comerciais e grande e bonita igreja. É uma legítima povoação, afirma o escritor. A paisagem cultural que Nestor Vitor presenciou foi a materialização arquitetônica da cultura vêneta, que também estava presente nas diversas colônias implantadas no entorno de Curitiba, mas que em Santa Felicidade atingiu uma clara singularidade, devido principalmente pelo fato das edificações serem, em sua grande maioria, construídas com alvenaria de tijolo, de possuírem uma igreja, um grande porte e campanário separado do edifício sacro, e do cemitério, seguir a tradição compositiva vêneta. As residências, com características urbanas e rurais, que foram materializadas tendo como referência compositiva as edificações encontradas na cidade natal desses imigrantes, possuem um grande porte, muitas delas com mais de um pavimento. O que chamou a atenção do escritor foi a qualidade arquitetônica e o tamanho das construções, descritas por ele como verdadeiros palacetes. É possível afirmar que Santa Felicidade se destacou dentre as outras colônias devido ao rápido crescimento econômico que foi refletido nas edificações construídas ao modo vêneto, reproduzindo de forma adaptada a especialidade, volumetria, usos e costumes típicos da região e do país de origem, em terras brasileiras. Essa afirmação é válida se compararmos o ano da fundação da colônia com a data de construção das primeiras edificações. Como dito anteriormente, Santa Felicidade foi fundada em 1878. Possivelmente, após a divisão dos lotes, as famílias erigiram as primeiras moradias, provavelmente madeira. A primeira igreja foi construída em alvenarias de tijolo, em 1891, o Panteão do Cemitério, em 1897, e algumas residências
em 1890, como a Casa dos Gerânios, e a Casa Calixto, em 1898. Diversas edificações compõem a paisagem cultural da imigração italiana em Santa Felicidade. Muitas construções foram suprimidas ao longo dos anos. Mesmo assim, o conjunto remanescente é de grande importância, testemunhando o passado colonial do atual bairro gastronômico da cidade. O edifício principal que se sobrepõe ao conjunto é a Igreja de São José, construída em 1891 e ampliada posteriormente. A igreja reflete a cultura construtiva vêneta, materializada em um edifício sacro. A partir da análise comparativa entre a igreja construída em Santa Felicidade e as existentes na região do Vêneto, sobretudo nas províncias de Vicenza e Pádua, é possível verificar algumas similaridades. A planta é retangular, com uma nave central e duas laterais. É comum a presença de absídio nos fundos. O telhado da nave principal é em duas águas e é arrematado por um frontão com referências clássicas. E as duas naves laterais possuem o pé direito mais baixo, criando um jogo de volumes na fachada frontal. O campanário é solto da edificação, se caracteriza por uma torre com grande altura, se destacando no conjunto urbano. Outra edificação relevante é o cemitério. O conjunto é simétrico, possui uma capela no eixo central e a face frontal é aberta, formando uma espécie de lógia, sustentada por colunas, e em cada vão se configurando o espaço de enterro para cada família. O panteão emoldurava os fundos do cemitério, criando uma perspectiva que era direcionada para a capela central, reforçada pela alameda principal projetada por o padre Bresciani. Essa solução arquitetônica é comum nos cemitérios do norte da Itália, sobretudo na região do Vêneto. Infelizmente, as alterações posteriores descaracterizaram o conjunto. As residências, construídas nas primeiras décadas da fundação da colônia, são os principais testemunhos da relação entre a arquitetura tradicional vêneta e a produzida pelos imigrantes. Essa afirmação é possível diante da constatação que as edificações sacras tiveram acompanhamento de religiosos, com relativo conhecimento em arquitetura. As residências, por sua vez, foram concebidas e construídas pelos próprios moradores, o que demonstra o alargamento da tradição vêneta refletido na materialidade das edificações. As residências são em grande parte rurais e se caracterizam por edificações soltas no lote, com expressivo afastamento das divisas frontais e laterais. As construções possuem um ou dois pavimentos e são cobertas por telhado com duas águas, com grande inclinação. O desvão do telhado resultou em um sótão habitável. Em alguns casos foi utilizado como celeiro para armazenamento de grãos e demais produtos agrícolas produzidos na propriedade. A volumetria é simples, composta por janelas e portas distribuídas de forma equidistantes nas fachadas frontais e dos fundos. O telhado com duas águas voltada para frente e fundos das edificações era geralmente coberto por telhas francesas. Possui uma pequena deflexão na face frontal. O encontro do telhado com o edifício era arrematado por cima. Além das residências, outras edificações também faziam parte do conjunto, como o celeiro, que em muitos casos se tratava do reaproveitamento da antiga residência de madeira dos primeiros anos da colônia, além de outras edificações secundárias, necessárias para o desempenho das atividades rurais. Santa Felicidade, atualmente, possui um importante patrimônio cultural material, que testemunha a história de famílias que deixaram sua terra natal e embarcaram rumo ao desconhecido, ao novo mundo, e aqui construíram uma nova vida, contribuindo não só para a história de Curitiba, mas para toda a formação do sul do Brasil. As edificações resistiram ao que chamamos de progresso e devem ser salvaguardadas, pois ainda sofre o risco de abandono e desaparecimento. Preservar o conjunto urbano da antiga colônia é urgente e necessário.